Olá, queridos, graça e paz. Quero continuar com o assunto abordado anteriormente sobre o ponto de partida da mensagem da graça, né? Nós citamos ali a revelação recebida por Paulo no terceiro céu e o desenvolver dessa mensagem que vai alcançando os eleitos e trazendo um entendimento perfeito em relação à palavra do Cristo ressuscitado, tá bom? Então você que acompanhou a primeira parte, desfrute agora dessa segunda parte. Por certo, nós traremos uma terceira parte ainda falando sobre esses aspectos da mensagem paulina, o propósito do chamado de Paulo, do Cristo ressuscitado, e para termos uma ideia, a diferença que há entre os apóstolos da circuncisão, os apóstolos que anunciavam o reino, e o apóstolo Paulo, que anunciou a mensagem, né, do Cristo ressurreto. Então, vamos analisar as Escrituras. Sejam bem-vindos a mais esse quadro Examinando as Escrituras. Hoje nós vamos falar do alicerce, né, o fundamento. Paulo ele recebeu no terceiro céu as visões e as revelações e ele lançou esse fundamento. Ele apresentou este fundamento. Então nós vamos entender melhor ao decorrer dos textos como isso tudo aconteceu. Olha lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Paulo escreve dizendo assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então Paulo, amados, ele apresentou o fundamento. Paulo, ele lançou o fundamento. Cristo levou ele ao terceiro céu, revelou as palavras inefáveis que aos homens era ilícito falar, e Paulo agora veio apresentando este fundamento para a igreja. É claro que o homem natural ele não vai discernir. Paulo disse, o homem natural ele não discerne as coisas do Espírito, ele não compreende, parece loucura. Mas os espirituais eles vão entendendo sim, eles discernem, eles compreendem. Então Paulo agora apresenta esse fundamento e ele diz assim, agora veja como cada um de vós edifica sobre este fundamento. Então vamos pincelar algumas questões. Amados, Paulo foi o único apóstolo de fundamento, de fundação. Paulo foi o apóstolo que apresentou o fundamento. Aí ele diz, outros agora vão edificar sobre este fundamento que já está posto. Agora veja cada um como edifica sobre ele. Como eu falei, o ponto de partida são as cartas paulinas. Agora nós temos que ter o cuidado de não levantar um edifício alheio, porque a base, o fundamento, já está posto. E o fundamento é Cristo e ninguém pode tirar. O problema é que as pessoas, né, nós vemos, infelizmente, durante a história, muitos têm levantado outro fundamento. Mas o fundamento já está posto. O fundamento é Cristo. O fundamento não é Paulo. O fundamento não é Pedro, não é Tiago, não é João. O fundamento não é um pastor presidente de uma convenção, de uma grande instituição. O fundamento é Cristo. Paulo, segundo a graça de Deus, como sábio arquiteto, ele apresentou esse fundamento. E ele disse, veja como vocês vão edificar sobre ele. Continuando. 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Então o fundamento é Jesus Cristo e ninguém pode colocar outro fundamento.
O fundamento já está estabelecido, o fundamento já está posto. Jesus, contando uma parábola no seu ministério terreno, ele dizia: com quem eu vou assemelhar vocês? Com quem eu vou comparar vocês? Como um homem sensato que edificou sobre a sua casa sobre a areia, e veio as tempestades, veio os vendavais, e bateu com muita força naquela casa, e aquela casa caiu, grande foi a ruína? Ou como aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio os mesmos problemas, mas a casa permaneceu de pé, porque ela estava fundamentada sobre a rocha. A nossa espiritualidade precisa estar fundamentada sobre o fundamento que é Cristo, sobre essa rocha de esquina que os edificadores da religiosidade da época de Jesus, os religiosos rejeitaram. E muitos, ainda hoje, têm rejeitado este fundamento porque eles querem colocar outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, se alguém colocar outro fundamento, além desse fundamento que é Cristo Jesus, a obra de cada um se manifestará. Então, muitas pessoas pegam o fundamento que é Cristo, e sobre este fundamento, eles estabelecem um outro fundamento de ouro, pratas, pedras preciosas, feno, madeira. Mas o fogo vai provar essas obras. E é por isso, amados, que nós vemos muitos filhos de Deus fundamentados não no fundamento que é Cristo lançado, apresentado por Paulo, mas fundamentado em fundamento alheios. Fundamentado em fundamentos de pedras preciosas, de ouro, feno ou palha, que o fogo vem e consome esses fundamentos. Só uma analogia. As pessoas hoje, elas medem Deus por aquilo que elas veem, que elas enxergam, que elas contemplam. Então, um exemplo. Aquela instituição é uma instituição abençoada, porque a liderança é próspera, as suas catedrais possuem poltronas, confortáveis, detalhes em ouro, em prata, pedras preciosas. Então, elas julgam obra de Deus, fundamento de Deus, baseando-se em coisas visíveis. Mas isso é fundamento de homem, porque o fundamento de Cristo, o fundamento que é Cristo, nada tem a ver com essas coisas, amados. Certo irmão chegou para mim e disse: quantas igrejas você tem? Eu disse: nenhuma, eu não tenho igreja. A igreja só existe uma, é de Cristo, Ele é o fundamento dessa igreja, Ele é o cabeça dessa igreja, Ele é o Senhor dessa igreja. Ele: não, irmão, eu quero dizer quantas congregações vocês têm, qual o nível de crescimento, quantos membros vocês têm. Eu falei: meu irmão, me desculpe ser grosso, mas eu não tenho membro, porque os membros são de Cristo, pertencem a Cristo. Os membros são do corpo. Então, amados, eu não sei para você, mas veja como isso soa estranho quando alguém chega assim e diz assim: a minha igreja, e nós vemos muito isso aí, a minha igreja tem tantos membros, eu tenho tantos membros. Quer dizer, eles estão contando as pessoas que se reúnem, congregam com eles, como se pertencesse a eles. O apóstolo Pedro
chega a dizer, olha, apacentai o rebanho de Deus, né, a linguagem que os judeus usavam, com cuidado, com temor, porque ele já tem um dono. São herança do Senhor. Então vocês têm que se colocar como exemplo e cuidar dele, não por força, não por ganância, mas voluntariamente. Mas o que nós vemos hoje, amados, são pessoas, sabe, manipulando as vidas. Por quê? Porque eles não se conformam com o fundamento que é Cristo, o qual Paulo apresentou e Paulo advertiu. Cuidado para que vocês não levantem outro fundamento em cima deste fundamento que já foi posto. Então as pessoas estão hoje mercadejando, negociando com o corpo de Cristo, com os filhos de Deus, porque colocaram um outro fundamento em cima daquele que já foi posto pelo apóstolo Paulo, ou apresentado. Olha lá, 1 Coríntios 3,14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. O que é permanecer? É construir ou continuar edificando em cima daquilo que já foi posto. Não temos que criar um outro fundamento. O fundamento é Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o Senhor, ele é o cabeça da igreja. Aquilo que ele realizou no Calvário, a obra consumada, o estar perfeitos nele, edificados, confirmados em amor. Esse é o fundamento. Eu não posso apresentar um outro fundamento, onde você tem que pagar um preço para ser salvo. Onde você tem que dar a Deus alguma coisa para que Deus te abençoe financeiramente. Onde você tem que barganhar com Deus. Esse não é o fundamento. O fundamento é Cristo. Ele nos deu tudo gratuitamente. Somos quem somos por sua graça. Esse é o fundamento e essa é a palavra que nós pregamos. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. O que é que nós entendemos aqui? Observe que Paulo está falando de obras, não é obras da lei. Paulo está falando de um fundamento que foi posto e alguém que está edificando em cima deste fundamento. Então, se a obra permanecer, receberá galardão. Mas se ela for queimada, sofrerá detrimento. Todavia, o tal será salvo como que pelo fogo. Ou seja, amados, quando nós falamos que o sistema religioso, eles estão deturpando a palavra de Deus, deturpando o fundamento, nós não estamos dizendo com isso que eles não são filhos de Deus. Nós não estamos dizendo com isso que eles são da perdição. Não. Porque a doutrina aqui, ela não salva o teu espírito. Nós fomos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, mediante o seu amor incondicional, e não tem nada a ver com a palavra, com a doutrina, porque a doutrina, na verdade, é para nos educar, é para nos ensinar, é para mostrar os feitos de Cristo. E a única doutrina que mostra os feitos de Cristo foi essa que Paulo recebeu e lançou. Então ele já deixou um aviso, olha, o fundamento é esse. Essa é a doutrina da graça, essa é a palavra que revela o que Cristo Jesus fez no Calvário. Então se alguém andar em conformidade com essa palavra, vai receber galardão, vai reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Agora, se vocês lançarem um outro fundamento em cima daquele que já está... Não pode, mas se vocês colocarem, esse fundamento vai ser queimado. Essas obras vão ser destruídas pelo fogo. Todavia, o tal será salvo. Porque não vai perder a salvação, porque está levantando o fundamento alheio. Agora, vai sofrer detrimento. Haverá consequências. Por certo, haverá colheitas. Continuando. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 1, versículo 5. Pelo qual
recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Então, quem foi o apóstolo de fundação? Paulo. Paulo foi o apóstolo que lançou o fundamento. Nós estamos edificando em cima daquilo que Paulo apresentou. Lembrando que o fundamento não é Paulo, tá bom, amado? Muitas pessoas deturpam a nossa fala. Vocês parecem adoradores de Paulo, vocês falam muito de Paulo. Meus amados, até o sistema religioso reconhece que Paulo foi o apóstolo que mais contribuiu para a fé cristã. As epístolas de Paulo, os escritos de Paulo, Paulo foi quem mais falou acerca do fundamento. Então, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, pelo nome de Jesus. O problema é que Paulo lançou o fundamento, Paulo foi o apóstolo de fundação, aí vem outros agora, dizendo que eles são apóstolos, que vocês têm que estar debaixo do seu apostolado. Porque quem é seu apóstolo? Vocês não têm um apóstolo, vocês não têm um pastor presidente, vocês não têm uma convenção, vocês são clandestinos. Não, mano, nós temos o fundamento. Nós estamos edificando sobre o fundamento que já foi posto. E nós já recebemos a graça e o apostolado para a obediência e a fé entre todas as gentes por amor ao seu nome. Por amor ao nome de Jesus Cristo, nós já recebemos a graça e o apostolado, que não é de uma pessoa, não é de um homem hoje, né? Não é de um pastor presidente, mas foi o fundamento que Paulo apresentou. Então, sobre esse fundamento, nós estamos edificando a nossa espiritualidade, a nossa maturidade, a nossa fé. Estamos crescendo de glória em glória, de fé em fé, crescendo na graça e no conhecimento, sobre esse fundamento que já está posto e que nós não podemos colocar outro, tá bom? Olha lá o versículo 6, Romanos capítulo 1, versículo 6. Entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo, mediante o fundamento que já foi lançado, mediante a graça e o apostolado que nós já recebemos para a obediência da fé em Jesus Cristo, por amor ao seu nome. Então nós já temos recebido graça sobre graça. Nós já temos recebido a graça e o apostolado. Não é agora de um pseudo-apóstolo. Não. Agora, aqueles que edificam sobre este fundamento estão continuando aquilo que Paulo parou no seu tempo. Na outra mensagem eu falei que nós não ficamos limitados. Nós não. O Espírito de Deus não está limitado apenas nos escritos paulinos, porque o Espírito de Deus está em nós. Muitas coisas que Paulo falou para aquela geração, muitas coisas que Paulo falou para aquele povo, nós sabemos que existia ali uma questão cultural, uma questão local, uma questão temporal. E hoje nós conseguimos discernir esses pontos. Um exemplo que eu vou dar bem simples aqui, que muitas pessoas se embaraçam ainda. Porque é que Paulo, na igreja aos Coríntios, ele pediu para que as mulheres usassem o véu. Aí existe hoje um sistema religioso que as mulheres usam o véu. E eles dizem, não, nós temos que usar porque Paulo falou que a mulher tinha que usar o véu, porque o véu estava no lugar do cabelo. Então eles pegaram aquilo como uma doutrina. Mas aquilo é fundamento para a igreja? É doutrina para a igreja? Não. Era uma questão para resolver, por assim dizer, uma situação interna, uma situação local. As mulheres que estavam recebendo a palavra, as mulheres que outrora elas cultuavam a deusa Diana, tinha por tradição raspar suas cabeças, era tida como prostitutas ali, ficava ali em Corinto, ficava ali ao redor do templo da deusa Diana. Aquelas mulheres começaram a receber a palavra da graça, eram filhas de Deus,
E para elas não serem descriminalizadas, foi necessário ela usar o véu. E o véu, amado, não era esse véu que essa religião, que nós bem conhecemos, usam hoje apenas na face, não. O véu lá era uma burca, realmente. Tinha que tapar todo o seu rosto para que não houvesse nenhum tipo de situação constrangedora naquele ambiente. E Paulo dizia, olha, o véu, vocês estão usando o véu no lugar do cabelo, mas naturalmente o cabelo ia crescer. E aquele véu, aquela burca seria tirada. Mas aquilo era questão cultural, questão local, é só para pincelar aqui para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Então Paulo falou assim, mas era para para as mulheres usar o véu hoje porque Paulo falou? Não. Então nós observamos que muitas coisas que Paulo falou não se aplicam a nós, porque muitas coisas Paulo dizia, falo eu, não o Senhor, digo eu e não o Senhor. Então nós temos que discernir essas questões para que nós não venhamos estar colocando uma questão cultural, local, naquilo que é doutrina, naquilo que é o fundamento, naquilo que Cristo realizou no Calvário. Entre as quais sois também chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, amados, precisamos fundamentar a nossa fé na graça e no apostolado, né? Naquilo que Paulo estabeleceu, naquilo que Paulo apresentou para a igreja, aquilo que Jesus Cristo revelou para o apóstolo Paulo. Eu vou parar esse vídeo por aqui, nós vamos voltar depois concluindo e trazendo alguns aspectos. Mas o que é que eu quero que você prenda a sua mente? Existe uma linha da mensagem da graça. Existe uma direção, um modelo. Então você que está começando a anunciar a palavra da graça, você que chegou há pouco tempo aqui no canal, aproveita, se não é inscrito, já se inscreva aí. Você que já ouviu a palavra da graça por outros ministrantes, existe uma coerência, não é apenas ter base bíblica, não é apenas estar escrito, mas é ter toda uma coerência, uma revelação dentro daquilo que é a sã doutrina de Deus. Então, é necessário entender esses pontos para você não estar pregando uma palavra fermentada, trazendo coisas e colocando nesse fundamento que eram questões locais, questão cultural, questão ali temporal, que nada tem a ver com a sã doutrina, tá bom? Que o Espírito Santo esteja te edificando e trazendo de fato esse entendimento para que você venha abrir a sua boca e falar esta palavra com segurança, sem nenhum tipo de dúvida naquilo que nós temos apresentado como a palavra do Cristo ressuscitado, como a palavra de Deus. Graça e paz, e em breve nós voltaremos para concluirmos esse assunto.